A entrevistada de hoje é a farmacêutica e escritora Natália Protásio. Natália é pernambucana, é formada em farmácia pelo Mackenzie, atua profissionalmente na área e atualmente faz mestrado em psicologia social na URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela também colabora como editora e cronista da revista Parêntese, do Grupo Matinal Jornalismo, além de coordenar o coletivo de escritores negros. Natália é autora de Aqui Dentro, publicado pela Venas Abertas, de 2020, e mais recentemente lançou Pela Hora da Morte, da editora Jandaíra. Natália, seja muito bem-vinda ao Sub40. É um prazer receber você para essa entrevista. Muito obrigada. Natália, a gente sempre começa esse programa perguntando qual é a idade dos entrevistados e entrevistadas, né? Se a pessoa realmente é sub-40. Qual é a sua idade? Como você chegou até a faculdade de farmácia? Conta um pouco para a gente da sua história. Eu tô com 32, 2022, 32, e com quantos anos eu cheguei na faculdade de farmácia? Não, conta um pouco da sua história até chegar à faculdade de farmácia. Ah, ah, muita coisa, nossa. Eu sou pernambucana e os meus pais eram missionários no início do casamento e praticamente boa parte da nossa infância, que eu tenho um irmão. Então, geralmente, quando eu falo de infância, eu falo no plural. E, bom, até São Paulo, a gente morou no Acre, no Pará, em Goiás, mais de uma cidade, na Bahia, no interior de São Paulo, no Paraná, no Piauí, em Pernambuco, em várias cidades. E aí, depois a gente chegou a São Paulo pela terceira vez, e foi nessa época que a gente ficou basicamente uma década, e nesta década eu fiz faculdade de farmácia. Resumindo, Seus pais são mais ou menos, missionários, dá para dizer que é isso. missionários de uma igreja específica, evangélica? Como é que é? Isso, missionários presbiterianos. Ah, tá certo. E isso te levou ao Mackenzie ou foi uma coincidência? Isso também me levou ao Mackenzie. Uhum. Mackenzie é presbiteriano. É. E você chegou a estudar no Mackenzie no ensino médio ou não? Eu entrei na 8ª série e saí de lá com... Eu entrei na 8ª série, tinha 15 anos, talvez, e saí com 24, formada em farmácia. Mackenzie dá Então, para você entrar no ventre da sua mãe e sair com pós-graduação, né? Ou às exato. vezes as pessoas nem saem, elas se tornam professoras do Mackenzie. Dá para passar a vida toda dentro do Mackenzie. Com certeza, só alternando qual porta que tu entra por dia. E você também é religiosa ou não? Como é a sua relação com a religião? Não, eu não tenho mais religião. Eu acho que de tanto ficar entrando pela mesma porta da Consolação e lendo aquele placa, tem uma placa enorme. Da última vez que eu fui ainda tinha. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu acho que é tipo a maior pegadinha que colocaram na Bíblia, sabe? Em algum momento você vai descobrir a verdade, você vai se libertar de muitas coisas. E uma das coisas que eu fui me libertando foi da religião. Hoje em dia eu não tenho religião. Acredito que hoje em dia talvez meu pai tenha alguma crença, não tenho certeza. A minha mãe não sei se depois da filosofia, acho que sobrou algo de Deus assim, mas mais numa questão filosófica Deus, não como prática. E o meu irmão talvez ao mesmo tempo ou antes que eu, não O seu irmão não estudou. persistiu nas práticas religiosas. A religião é um espaço muito ambíguo que você pode passar toda uma vida sem reflexão, repetindo padrão,
e ao mesmo tempo tem toda essa aura de que quem está na igreja sabe algo que você não sabe. Então, é estranho. E como é que você foi estudar farmácia? Por que essa escolha? Porque farmácia tem conselho de classe e porque era um curso que eu achei que eu conseguiria terminar. E porque tem farmácia em todo lugar, eu precisava de algo que fosse me dar emprego, sabe? Eu não sou rica, existia a possibilidade de, através do estudo, sair do mesmo tipo de situação que meu pai e minha mãe viveram, vida e é isso, assim, foi bem pragmático. Como decisão, às vezes eu fico pensando como que eu consegui fazer uma escolha tão pragmática com 17 anos. Mas eu acho que não tem idade para você ter consciência de classe, né? Eu nem sabia que era consciência de classe, mas hoje em dia, sob perspectiva, era isso. Eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa que eu ia ter emprego em qualquer lugar. Uhum. Foi uma preocupação pragmática. E você gostou de estudar farmácia? Absolutamente uma surpresa, sim, porque eu gostava de química, eu gostava de biologia. Depois que você faz a parte de química e biologia, que tem um monte de gente que odeia química orgânica, eu adorei. Eu já adorava no ensino médio. E aí, depois que passa toda essa parte mais óbvia, que vem a parte farmácia puramente dita, que justifica ser um curso e não medicina, e não química, e não biologia, ficou ainda mais interessante, porque é uma interação que, na minha opinião, a grade curricular de farmácia ela podia ser renovada de novo e ter mais o aspecto social, que a gente vê bem pouco. No Mackenzie eu até vi alguma coisa, mas depois conversando com outros colegas durante esse tempo que a gente vai trabalhando e conversando com as pessoas, quase ninguém tem aula sobre farmacoeconomia, atenção farmacêutica, farmácia clínica, o que é a pessoa para além daquele remédio que ela vai tomar. Não se estuda muito isso. E eu tinha muito interesse por o que vai acontecer depois que esse remédio a pessoa levar para casa dela. Uhum. Tá, tudo bem, a gente estuda bastante farmacologia, o que acontece com a medicação depois que a pessoa toma. Mas entre tomar e sair de onde quer que seja que foi feita a dispensação, tem todo um mundo, né? Que os farmacêuticos normalmente não são sensibilizados para isso. E você acha que essa sua preocupação é que te levou a ser uma escritora ou não? Outras questões é que te levaram a escrever? Eu acho que escrever passa muito por os sentimentos pessoais. Cada pessoa que escreve vai ter uma resposta e essa resposta muito provavelmente muda todo dia. Mas publicar é diferente. Publicar é transformar algo público. Você tem algo que você já produziu e por algum motivo você quer tornar aquilo público. Quando eu estava vivendo o início, mas principalmente o meio da pandemia, que foi para mim muito chocante, porque eu achei toda semana que ia acabar, na semana seguinte não acabava nunca. Escrever era como se fosse uma tentativa de não ficar pensando muito na morte, assim, que estava tão presente. Na minha vida, pelo menos, foi a primeira vez que eu convivi tão de perto com a morte. Eu nunca morei com uma pessoa que estivesse doente, morrendo. Eu nunca convivi com ninguém em hospital. Minha família, o núcleo familiar é bem curto, assim, meu irmão, meu pai, minha mãe, e todo mundo sempre teve uma saúde boa. Então, foi realmente a primeira vez que eu via constantemente a morte. E publicar foi algo do tipo, tá, a gente nunca sabe quando a gente vai morrer, então vou deixar esse testemunho. Mas não é o tipo de acontecimento realmente consciente. São coisas que, pequenas escolhas que vão sendo tomadas e aos poucos era motivado por medo de morte, por uma vontade de vida
por um desejo de manter a vida mais significante do que ela poderia ser num cotidiano de pandemia. Acho que passa por vontade de viver, mais do que de morrer. Você tem uma pulsão de vida aí no ato de escrever. Acho que o desejo nasce daí. Uhum. Tá certo. Natália, esse livro, você acabou falando especificamente desse livro mais recente, né, o Pela Hora da Morte, em que você praticamente entra na farmácia à beira da pandemia, certo? E você passa a registrar essas experiências. Como é que foi receber as pessoas e eventualmente pedindo para tomar remédios como cloroquina, ivermectina, durante a pandemia? Como é que era a sua reação, assim, como pessoa, e como é contar essa história depois? Eu acho que o aspecto mais chocante era como, tipo, todo mundo que entrava na farmácia parecia estar muito perdido. E aí tinha algumas pessoas que claramente se sentiam perdidas e não tentavam esconder isso. Uma vez uma mulher entrou na farmácia e quando eu falo entrou na farmácia é bem no início mesmo, assim, antes de abril. Ou talvez antes de maio. E ficou um tempão circulando, circulando. E aí, quando eu finalmente tomei coragem de perguntar para ela se ela precisava de ajuda, ela falou: eu queria uma acetona. É óbvio que ela não precisava de uma acetona, ela precisava de uma vacina, ela precisava de um governo, ela precisava de assistência à saúde, mas ela só soube pedir uma acetona. E o outro tipo de gente, que era bem comum também, era aquelas pessoas que entravam na farmácia como se estivessem entrando no McDonald's com o pedido pronto, assim. E elas tinham certeza do que elas precisavam, e mais, elas tinham raiva de todo mundo que não estavam fazendo a mesma coisa que elas, porque era óbvio que ivermectina não iam matar elas com uma doença hepática se elas tomassem a dose que os médicos estavam passando para elas de 3 comprimidos por dia durante 3 semanas. Imagina, é óbvio que vai funcionar. Cloroquina, então, meu Deus. Para a Anvisa ter que controlar cloroquina em um estado de emergência como a gente estava, porque as pessoas que tinham artrite reumatoide não estavam conseguindo medicação, assim, ó, é porque a gente entrou num estado de fúria. Todo mundo estava perdido. Cada um estava buscando o que podia como solução, assim. Mas era chocante a diferença de quem se encontrava perdido e não sabia o que fazer e quem se encontrava perdido e achava que tinha a solução na mão. E como é que era lidar com cada uma dessas pessoas? Acho que depende muito do dia, de como tu acordou, se tu conseguiu dormir ou não, se chegou alguma notícia mais próxima ruim antes de tu entrar no expediente. Não, não existe um manual de como fazer atenção farmacêutica propriamente dito, e na pandemia, então, tudo perdeu todas as regras, assim. Então, era meio que trabalho de tato. Tinha gente que, às vezes, só da gente dar bom dia começava a chorar. Tu vai fazer o quê? Não tem muito o que fazer. E você, como alguém que tem formação na área, etc., como é que você via o governo provocando essas pessoas a procurarem remédios que não funcionam? Bom, a primeira palavra que pode aparecer é irresponsabilidade, né? Só que a gente sabe que irresponsabilidade tem um certo limite. Depois de você ser irresponsável e você continuar sendo irresponsável, você é criminoso. Então, foi uma das coisas mais cruéis que eu já vi acontecer, porque estava todo um cenário de uma pandemia, de
um estado sanitário assim que ninguém nunca tinha visto. A gente onde ia, sabia de gente morrendo, a gente onde ia, se encontrava com as piores partes que o ser humano pode ter. E aí, quando você acha que tudo não podia piorar, o Bolsonaro fazia um pronunciamento. Então, assim, se eu pudesse resumir em uma só palavra, para além de crime, e é coisa que a gente ainda está esperando ser julgado e condenado, é o grande cansaço, assim. Não existia um lugar seguro para a gente descansar. Porque se tu tá no teu trabalho, tu tem que estar o tempo inteiro cuidando, porque você não quer pegar Covid, porque você quer continuar trabalhando, você também não quer passar para ninguém. Se você está na tua casa, você tem que estar o tempo inteiro cuidando, porque você não quer passar para quem está na sua casa fazendo quarentena. Aí você não pode ligar a televisão. Você não pode acessar uma rede social. Porque onde você entra em contato com o mundo exterior, tem um Bolsonaro ou um bolsonarista. Então, tipo, a pandemia foi um grande período de incansável fatigamento. Assim. Não existia uma parte do corpo das pessoas que não doía. Eu não sei como que a gente sobreviveu, sinceramente, eu não sei como é que tem tanta gente esquecendo o que aconteceu. É a vida, né? A Sim. vida é maior. A vida é maior e a gente precisa esquecer para sobreviver, né, de certa forma. Mas também a gente precisa lembrar também. Agora, eventualmente. Ô Natália, você escrevia essas crônicas no período ou você fez um movimento posterior? Como é que foram saindo essas crônicas? Elas foram saindo às 5 da manhã antes de eu ir trabalhar, porque eu... Primeiro porque eu precisava, e segundo porque um amigo meu, o Luiz Augusto Fischer, que também trabalha na Parentes, na revista, antes eu não trabalhava na Parentes, ele me mandou uma mensagem que eu tinha falado para ele me fez alguma pergunta sobre vacina, eu falei que eu estava vacinando. Aí ele falou, guria, tu tá do lado de fora de casa, fala aí para nós como é que tá sendo isso aí, tá todo mundo dentro de casa enlouquecido. E aí eu falei, você tá querendo que eu escreva pra ti? Aí ele, escreve umas crônicas pra nós. Eu falei, mas que horas que eu vou escrever? Tipo, não dá tempo. Aí ele simplesmente falou, dá teus pulos, me manda quarta-feira. Aí eu, tá bom. E aí eu comecei a escrever, mas era ao mesmo tempo. Eu não acho que eu teria capacidade de parar agora, depois que tudo passou, para pensar sobre esse assunto para escrever. Não. Não. Se não tivesse feito ali, não ia fazer. Talvez saísse outro tipo de texto, mas crônica, não tem como. Não tem como. Ou chega e faz ou não faz mais. Uhum. Nem todas as crônicas são exatamente sobre a Covid e o período que a gente viveu. Quer dizer, todas são sobre o período, mas os temas não são exclusivamente da Covid. Um deles que eu achei super bonito é uma das primeiras crônicas que você escreveu, que é sobre a mãe que leva a filha para furar a orelha. Né? E eu acho que você narra aquilo como era uma coisa muito inesperada, mas ao mesmo tempo esperada, né? Ou seja, você de uma certa forma sabia que esse comportamento existia, mas quando ele se coloca ali frente a frente com você, ele te espanta. Por que isso? Conta um pouco para as pessoas. Se você quiser contar um pouco mais da crônica, também pode. Essa crônica, ela foi uma... Não, deixa eu só ver. Não, ela foi a única que não foi escrita neste período exato. Foi tipo, talvez 1 mês, 2 meses antes. Talvez tenha sido janeiro, assim. A única.
Mas já era 2020, né? E eu não tinha colocado ela na seleção inicial das crônicas, mas aí ela tá no primeiro livro, né? Ela tá nesse daqui como a terceira crônica desse daqui que é menorzinho, esse aqui só tem 10, que foi do período de 19, que é a minha chegada em Porto Alegre, e basicamente falando sobre isso. E aí eu comecei a receber umas mensagens assim, mas mais ao vivo. Eu conheço bastante gente que é amiga de amiga, ou um conhecido de algum lugar, ou meu vizinho, tipo, vendi meu livro pro meu vizinho. E aí, e sempre o pessoal comentava, o pessoal que leu esse, né, o primeiro, comentava, nossa, aquela tua história da guria furando a orelha, muito bom, foi bem assim. E aí eu participei de um clube de leitura, que eram 2 textos, e um dos textos que escolheram era esse. E aí teve uma menina que chorou, e falando, porque ela era mãe jovem, e aí ela furou a orelha da filha dela e não tinha pensado sobre isso. E aí ela, depois eu fiquei me sentindo uma péssima mãe. Aí eu, guria, mas, tipo, tu não sabia, tu não tinha pensado sobre isso. E aí, nossa, sempre rolava muita discussão por causa desse texto. E aí, quando eu estava montando a seleção, conversando com a Dalva Maria Soares, que é uma amiga de Minas, que participou tanto da produção do primeiro quanto da negociação para fazer a segunda publicação de Andaíra. Ela comentou, Natália, olha só, eu acho que tu podia colocar aquele texto, ou eu acho que eu tinha colocado e estava pensando em tirar já, bem assim na última mesmo. Porque onde o primeiro livro chegou, talvez o segundo chegue mais. Então, mais pessoas vão ler esse texto. Aí eu falei, mas já estava no primeiro, eu estava pensando em tirar. Aí ela, não, deixa. É o único que está no primeiro. Então, deixa. Porque já era 2020. Aí eu, é verdade. Então não está fugindo do mote 2020/21. Era um pré-pandemia, mas, enfim, eu estava chegando naquele ambiente. E aí eu coloquei e mais gente leu. E as pessoas sempre lembram desse texto, porque é o cotidiano que nos choca. A gente pode ver um ET de Varginha, a gente pode ver o Michael Jackson reaparecendo em Miami, a gente pode ver muita coisa louca. Mas o cotidiano sempre vai conseguir chocar a gente de uma maneira inesquecível. E aí eu acho que foi por isso. Algo tão banal quanto furar uma orelha. De uma criança, que todo mundo fura. Mas tem o seu espanto da mãe também, né? Com a mãe. Né? Porque ela estava quase acabando de furar a própria orelha também, né? Pela idade dela. Né? Natália, pode falar, desculpa. Foi delay aqui, por isso que eu falei. Pode seguir adiante. Não. É que eu falei da mãe, né? Que é uma mãe jovem também, né? Essa questão acho que torna a coisa ainda mais forte, literariamente, né? Ô, Natália, quem você gosta como escritor? Você é uma leitora de crônica, uma leitora de romance, de poesia? Como é que é a sua relação com a literatura enquanto leitora? Eu acho que é um pouco por fase, assim. Atualmente eu tenho lido muitos contos. Estou tentando, de alguma maneira, entender um pouco melhor a estrutura. E aí um monte de gente falou para mim, você não vai aprender a escrever contos, vai ler conto. Eu fiquei, eu gosto de ler, mas eu não queria ler por obrigação. Aí eu peguei e larguei, comprei um monte de livro de conto, larguei depois. Também passei no mestrado, né? Não tinha muito tempo.
Aí, agora, em janeiro, assim, me dei umas férias psicológicas, porque eu não tive férias de verdade, mas me permiti. Aí peguei um monte de livros de contos, que eu pensei assim, bom, eu não vou ler todos agora, não vou conseguir. Então, eu vou ler um desse, um desse, um desse, um desse, um desse. Aí, às vezes, eu lia 2 desse, um desse, 3 daquele e tal. E, nossa, é uma viagem, cara. Ler conto é uma viagem, assim, ó. Ah, já ouviu falar do Manual da Faxineira, da Lúcia Berlim? Uhum. Que eu tenho me divertido com essa mulher. E tem um muito bom também, é O Corpo Dela e Outras Farras. Eu acho que o nome é Carmen Maria ou Maria Carmen, alguma coisa. Ah, esqueci o nome dela, porque eu sempre confundo se é Carmen Maria ou Maria Carmen. Machado, sobrenome é Machado. Nossa senhora, muito bom, muito bom. Mas aí daqui a pouco passa, e aí eu vou ler outras coisas. Eu ganhei uns romances agora. Na Feira do Livro eu comprei uns também. Mas eu sempre estou lendo romance porque também é o tipo de estrutura de livro que na hora que tu pega, meio que tu termina, né? Então, digamos que constantemente eu, como leitora, eu sempre tenho umas 5 leituras começadas, mas normalmente eu vou terminando os romances porque é uma história só. Uhum. Mas livros É, começados de crônica tem Raquel de Queiroz, tá lá aberto. Aí às vezes eu leio, Antônio Maria, é, tem uns mais novos, assim, de gente mais daqui, uns colegas. Ah, crônico bom é que tu não precisa comprar livro, né? Os amigos mandam pelo WhatsApp e vai chegando e tu vai lendo e toma um café e deu, e já dali a pouco você para pensar, bah, li 3 textos no dia e nem percebi. É maravilhoso. Abre o Instagram, abre um link, deu, tu já leu de novo outra. E circula muito hoje em dia por link, né? É incrível. É muito bom isso. Mandem link para mim de crônica, Deus. Quem quiser, vai, eu leio mesmo. Eu curto. escuta, qual a experiência mais marcante que você teve durante a pandemia na farmácia? Tá no livro? Deixa eu pensar. Provavelmente não tá. Marcante. Talvez uma coisa boa, uma coisa ruim. Pode Uma ser. coisa muito marcante, assim, foi início da vacinação Covid. Ah, ninguém sabia nada ainda. Ainda era Coronavac. E ah, tudo muito cru, não existia processo. A vacina chegava em Santos numa tarde, na manhã seguinte estava em Porto Alegre a gente vacinando, foi uma loucura, assim. E aí, um desses dias, bem no início mesmo, que a gente, na farmácia em Porto Alegre, estava vacinando os profissionais de saúde. Chegou uma dentista, eu acho. Era dentista. Não foi a única, mas foi a primeira, então foi bem chocante. E eu acho que ela não estava trabalhando, não estava ativa. E aí a gente estava só vacinando os. Naquele dia, a gente estava atendendo o público de profissionais da área da saúde que estavam ativos. E aí, quando a minha colega ou eu pedi, sei lá, porque às vezes a nossa memória meio que engana a gente, né? Pediu a carteirinha do conselho dela, ela não tinha. E aí a gente falou, olha, pode ser online o conselho na hora que tu pede lá o certificado, né? Sai na hora no teu celular. Ela não tinha. E aí a gente falou, olha, se tu não tem como a gente vacinar hoje. E aí meio que a gente tava caminhando para ela sair, porque a gente tava atendendo tipo 350 pessoas por dia, então não dava para ficar enrolando demais. E aí ela simplesmente saiu do corpo, assim. Ou entrou, sei lá. E começou a xingar a gente. Porque essas farmacêuticas tudo puta, essas vagabundas e não sei o quê. E foi cuspir na minha colega. E, tipo, a minha colega toda paramentada,
fazendo um serviço que tem que ser limpo, constantemente lavando a mão, trocando luva e tudo, e ela queria cuspir na minha colega, tipo, tirar a máscara para cuspir. Nossa, aquilo ali foi muito chocante, foi muito chocante. Porque, tipo, meu, tu é da área da saúde, cara. Se tu não tá com a tua carteirinha ativa, é porque tu tá na tua casa fazendo quarentena, aproveita. As pessoas que estão aqui se vacinando hoje é porque os pobres estão dentro de hospital, entendeu? E o hospital não estava dando conta de vacinar todos os seus trabalhadores. Enfim, isso aí foi bem chocante. Depois teve um monte de quebra-pau, constantemente, assim. Mas a gente já meio que avisou a brigada. Olha, tá chegando dose e reforço da Coronavac quando ficou 1 mês e meio atrasado. Bah, a gente não vai ter condição de se proteger. E, enfim, os brigadianos nem apareceram, claro. E uma coisa assim que foi bem chocante também foi como a equipe, que na época éramos uns 15, talvez, 16 pessoas, como a gente, em pouquíssimo tempo, conseguiu ir suprindo todas as necessidades que nós tínhamos entre nós, porque a empresa não sabia o que fazer. Simplesmente estava todo mundo perdido. E aí, nós mesmos, entre nós, a gente pegou todas as máscaras que a gente tinha algumas máscaras. Foi antes da máscara ser obrigatória, foi antes de ter venda de máscaras, foi antes de tudo isso. A gente tinha umas que era de um pacotinho que a gente tinha recebido séculos atrás, não sei nem qual o motivo. E a gente pegou e deu para nossa única colega grávida. Que a gente falou assim, bah, a gente não sabe o que vai acontecer com essas crianças. E a gente, como equipe, ninguém nem discutiu. Isso para mim também foi muito chocante, tipo assim. Não era uma opção, tipo, quem é que vai ficar com a máscara? Não, na hora todo mundo falou, dá para Carol, que a Carol tá grávida e tava no caixa e tipo, bah, as pessoas entram no caixa para pagar, se escora, né? O pessoal sem O noção. caixa está super exposto, sempre. Eram sempre as mais expostas, em todos os lugares. E aí ela foi a primeira, assim, a usar máscara. Você teve Covid? Foi impressionante. Eu peguei Covid ano passado. Eu tive uma crise de ansiedade. E aí, me distraí, assim. Me distraí total. Peguei Covid. E você se sentiu mal de pegar Covid? Qual é a sensação de pegar Covid para uma farmacêutica? Eu acho que nem deu tempo de eu me sentir mal moralmente, porque eu fiquei tão ruim que não deu tempo. Mas mesmo você estava vacinada e ficou ruim? Ou não estava ainda? 4 doses. Fiquei péssima. 10 dias. Muito ruim. Febre. Eu só não tive aquele negócio que no início tinha, né? Nas primeiras cepas, as pessoas ficavam sem olfato. E sem paladar. Isso aí eu não tive. Era um grande pavor que eu tinha na minha vida, assim. Meu Deus, será que eu nunca mais vou sentir gosto de comida? Nossa, não posso viver sem comer. Mas não tive isso daí. Mas dor no corpo, articulações, dor de cabeça, dor nas costas. Dor. Natália, por que você pintou seu cabelo de azul durante a pandemia? Porque eu acho que às vezes a gente estava precisando de acontecimentos que não aconteciam fora de casa. E aí, como a nossa vida interior não para, de alguma maneira, a utilização do nosso corpo também é uma comunicação do que a gente vive dentro, né? E, Natália, uma outra questão é, você, pela sua trajetória, você viveu, e por essa exposição para o público, você viveu uma experiência radical durante a pandemia, né? Ou seja, é alguém que está... Claro que você não é a única, muita gente viveu também, mas você viveu essa experiência de uma forma muito diferente da outra. Não me espanta que o Luiz Augusto Fischer tenha te pedido crônicas sobre o mundo de fora.
né? O que você espera de quem lê seu livro, o leitor ou a leitora que lê seu livro? Qual é a relação que você busca estabelecer com eles? Talvez quando a gente faz esse tipo de escrita que funciona como testemunho, a gente só espera que a outra pessoa esteja ouvindo. A linguagem que eu adotei foi uma linguagem muito oral e também é parte desse projeto, né, de escuta. Então, pensando nesse aspecto, talvez eu espere atenção para algumas partes da realidade que eu observei e que talvez quem está lendo não teve essa oportunidade. E o que cada um faz com essa mini experiência de viver uma leitura pode ser algo que nem eu não vivi, né? Eu vivi a experiência na vida. Eu não vou ter a oportunidade de viver como leitora. Eu me li, mas é completamente diferente. Então, eu acho que é estar aberto. E isso serve para todos os livros. Eu acho que a gente sempre tem que ir para um livro com vontade. Não tá afim, não lê. Porque daí tu vai perder e o autor não vai conseguir te tocar se você não estiver aberto. Acho que é abertura e vontade de escutar alguma história. São 30, né? Não precisa ler todas também. Lê uma. Ô, Natália, você também tem uma trajetória que te fez conhecer boa parte do país, certo? Uma trajetória pessoal que você contou aqui no início. Como é que tá no Sul, né? Depois dessa experiência, como é que isso aparece quando você escreve, de alguma forma? Você acha que Quando eu aparece? quero, quando eu quero que apareça, aparece. Por exemplo, existem várias maneiras de fazer isso, né? Mas geralmente quando eu estou usando na oralidade e eu quero marcar que eu estou em Porto Alegre, tem expressões bem específicas que dá para usar. Não. Expressão de construção de frase, porque aqui a gente constrói frase de uma maneira meio invertida, algumas palavras assim as pessoas invertem. Mas como eu tenho praticado muito a escrita de crônica para uma revista específica, que é a Parêntese, que está em Porto Alegre, e é uma revista que faz questão de dizer que está em Porto Alegre, então é um mote, né? É um prato cheio. Mas, por exemplo, não que eu saiba quando isso vai acontecer, mas em algum momento eu vou publicar uns contos que eu estou escrevendo. E aí o mote desses contos é outro, e os personagens, quando não é mencionado, porque alguns não são exatamente mencionados, são mencionados só zona urbana ou zona rural, alguns são mencionados que estão em São Paulo, alguns nem precisa mencionar, a fala do personagem diz que essa pessoa está em São Paulo, e poucos dá para sentir que a pessoa está em Pernambuco, mas a maior parte é essa, não dualidade, mas essa realidade que a gente consegue ver como rural, de uma perspectiva de quem é rural, do mundo rural, e um mundo rural de quem não é do campo, que dá para marcar no personagem de uma maneira mais sutil. Eu não gosto quando pessoas da cidade escrevem sobre pessoas do campo como se fossem caipiras, porque é muito fácil você fazer isso.
É muito fácil você colocar um preconceito num personagem, uma caricatura, e dizer que está criando. Tá criando até aonde, né? Não tô vendo nada novo. Desde do Jeca Tatu que o pessoal da cidade faz isso. Mas eu tenho uma parte de mim muito rural, eu tenho uma infância permeada por esse agreste pernambucano, e eu tenho muito respeito por isso. E em algum momento eu vou conseguir colocar isso na literatura com o respeito que eu espero conseguir fazer algo decente, competente. Hoje em dia eu ainda não consigo, porque eu acho que hoje em dia eu ainda tô. Talvez agora eu consiga encerrar esse processo de entender essa linguagem do Sul. Mas quem sabe daqui uns 2, 3 anos eu consiga mostrar esse respeito. Natália, você também disse aqui no começo da entrevista que você escolheu a profissão e outras, e fez mais alguns comentários nessa linha sobre a consciência de classe. O que é um escritor com consciência de classe? Eu acho que é uma pessoa com consciência de classe. Tudo que a gente se propõe a produzir, desde que a gente se propõe a produzir de uma maneira integral, como nós somos no mundo, vai passar por um projeto que seja ético, estético e político. E nenhuma parte desse tripé é mais importante que o outro, sabe? E eu acho que não são escolhas difíceis de serem feitas. Não para mim, porque eu sei que eu sou pobre. Eu sei que eu tô vivendo muito bem. Tipo, eu tava conversando com um amigo esses dias, eu falei para ele, cara, tiver afim de beber uma cerveja no meio da segunda-feira, eu vou, porque eu tenho meu salário. E eu posso me dar ao luxo, atualmente, de dizer que eu tenho o maior salário da minha vida. Mas aí eu vou começar a gastar todo o meu dinheiro? Não, né? Também não. Por quê? Porque eu sei que sou pobre. Meu pai e minha mãe não têm onde cair morto. Se eu perder o meu emprego, eu perdi o meu salário. Sem o salário, eu não tenho dinheiro. Então eu não sou rica. Sabe? Claro. Então é muito louco, assim, o proletariado, ele vive sempre com essa cortina de fumaça do início do mês, que a tua conta ficou boa, aí, ficou bem de vida. Dali chega dia 25, é mesmo, eu sou pobre, lembrei. Não, às vezes chega dia 10, a gente já lembrou. É que eu, atualmente, tô sem muitas responsabilidades, entendeu, com o meu dinheiro, porque não tenho filho, entendeu? Eu tô de babá de pet, a dona, que é a grande mãe das gatas, compra a ração, não preciso nem comprar a ração das gatas que eu cuido, eu estou na casa dela, né? A casa é nossa, mas é dela. Então, tipo assim, compro comida para comer, porque eu tô esperando baixar os preços, então não preciso estocar comida, sabe? Não tenho carro, então eu já não pago IPVA, não tenho bicicleta, então eu já não pago oficina, não tenho, sabe? Não tenho. E aí tem gente que fala assim, por isso que chega no final do mês a Natália tem dinheiro, a Natália não sei o quê, ganha bem pra caralho. Eu não tô ganhando mal. Eu acho que eu tô ganhando o salário que todo mundo no Brasil devia estar ganhando. Mas a minha situação é que eu não tenho um monte de gasto que as pessoas têm. Eu ando a pé. Cara, esse foi o maior luxo da vida adulta que eu sonhei e eu consegui realizar. Eu vou para o trabalho a pé. Isso é um Nem busão ganho, eu pago mais. qualidade de vida enorme. Ô Nossa! Natália, mas a consciência de classe aparece na sua escrita como? Na crônica, no deboche, né? Não tem como. Não tem como. Porque se a gente vai falar sobre o cotidiano, a gente fala sobre os apertão que a gente sente no nosso sapato. Então, vou falar da última que eu escrevi.
passei um período aí do final do ano para cá sem escrever nada. E um amigo meu, vou mandar um abraço para o Evanilton, mandou uma mensagem para mim no WhatsApp: pô, Natália, não escreve mais? Aí tinha outro colega que tinha falado: parou? Aí eu fiquei assim: cronista, quando para de escrever, ainda é cronista? Tem que estar publicando para ser cronista? Ou ainda conta ser, tipo assim, no ano anterior a gente escreveu? Aí eu estava brincando sobre isso, conversando com a galera e falei: quer saber? Vou escrever logo essa primeira crônica de 2023 para inaugurar o ano. Vou escrever agora. Carnaval passou, pá. Aí eu fui fazer uma crônica, eu estava aberta, de coração aberto, a escrever coisas bonitas. O ano estava começando, um ano bom, um ano maravilhoso, Lula eleito. Pô, não tem como dar errado. Mas o Zé Povinho, dos que se dizem rico, mas que paga tudo no crédito, vem para encafifar a gente. Aí no dia que eu estava pronta para escrever meu texto, entra um miserável na farmácia, que eu estava trabalhando de dia, né? Eu ia chegar em casa, eu estava me programando já, psicologicamente, vou chegar em casa, vou fazer meu texto. Aí entra uma desgraça de um velho lá. É por isso que o Brasil não vai para frente. Eu falei: caraca, meu, que contexto que é esse que esse cara tá trazendo? Porque, tipo, acabou de entrar e já soltou a frase, assim, solta. A frase veio pronta da casa dele. Aí eu fiquei só olhando, né? Já virei as costas, esse atendimento não vale. Aí foi lá minha colega atender. Porque brasileiro só sabe pular carnaval. E eu aqui pensando: que carnaval? Que Porto Alegre só tem cavalaria na rua. Tiraram todos os blocos, a música, foram presos, todo mundo preso, a polícia jogando bomba, a gente bebendo kit barato, ouvindo música de JBL, porque era o que tinha na calçada, sabe? É um bando de vagabundo, não sei o que, e eu, mano, tô aqui, ó, sexta não, sexta foi minha coisa. Sábado, domingo, segunda de carnaval, terça de carnaval, vou trabalhar quarta, vou trabalhar quinta para folgar só na outra sexta. Esse filho de uma puta tá me chamando de vagabunda porque eu quero pular carnaval. Não vai ficar assim. Cheguei em casa e escrevi mesmo. Escrevi. Eu sei quem ele é. Ele não vai ler na parênteses, mas se ele lesse, ele saberia quem ele era. Entendeu? Então é assim que eu acho que a gente pode, às vezes, colocar a nossa consciência de classe para trabalhar. É usando o que eles mandam para nós. Mandou para mim todo esse veneno, devolvi, entendeu? Não é meu, devolvi. Devolvi e a gente tem que devolver mesmo. Tá certo. Natália, a gente sempre faz aqui no Sub-40, para encerrar as entrevistas, um questionário. E eu queria fazer ele com você também. Posso começar? Pode. Então vamos lá. Prato imperdível. Prato imperdível. Pode ser carreteiro, já que eu estou no Rio Grande do Sul. Tá certo. Arroz de carreteiro, é isso? Eu chamava de arroz de carreteiro. É como chegava Coloca a mim. tudo junto, assim, ó, tudo misturado. É incrível. Não tem receita, né? O que tá sobrando, os picadinhos, joga ali dentro do arroz. O que tem, deu. É isso aí. E para acompanhar arroz de carreteiro, cerveja, cachaça ou vinho? Cerveja sempre. Sempre cerveja. Aliás, vinho do Rio Grande do Sul entrou em. Agora vai ter que ser banido, né? Vai ter que rolar um certo boicote aí. Tinha que ter investigação e gente na cadeia. O que vai acontecer, eu não sei. Mas o que deveria, a gente sabe. Pois é. É um dos maiores escândalos, né? Enfim, um setor que fica aí nessa brincadeira de sommelier e usando trabalho escravo na produção, né? Uma vergonha. Esporte favorito? É que assim, eu não tenho mais, né? Sei lá, eu acho que a minha vida estudantil acabou o esporte, sei lá. Pode Você tem uma ser. pós-graduação, você ainda é Pode estudante. inventar um esporte?
Pode inventar, pode o que quiser. Vamos, eu gostaria muito que fosse um esporte, a gente ficar filosofando assim, no boteco, assim, filosofando mesmo, que eu gosto muito de conversar. Muito bem. Então, filosofia de boteco é seu esporte preferido. Poderia ser. Muito bom. Time de futebol tem algum? Já tive vários. Dependia do lugar que morava, dependia do vizinho que gritava. Aqui no RS, tem gente que fala que eu sou colorada, né? Porque eu não gosto do Grêmio. Ah, sei lá, eu não assisto mais futebol. Minha mãe mandou eu escolher ou faculdade ou futebol, eu não tinha maturidade, eu tive que fazer faculdade. Você gostava de futebol a ponto dela fazer essa ameaça? Tipo, tem que escolher? Era final de Libertadores, né, amigo? Ganhar um jogo e perder um título é difícil, é difícil. Eu prefiro não lembrar desse ano fatídico. E qual que era o time que passou por isso? Foi o final de São Paulo e Inter, eu acho que era 2010. E você tava Colorado ou tava São Paulo? Eu não lembro São disso. Paulo, né? Morava em São Paulo, tá louco? Coisa de gaúcho, nem imaginava vir para Porto Alegre. O que eu tinha com esse povo? Não tinha nada. Por isso que eu tenho respeito pelo Inter, eu acho. Eu tenho um super respeito pelo Inter. Pô, os caras me tiraram a maturidade de continuar torcendo futebol. Os caras são bons. Muito bem. Te tirou do futebol, mas te levou para a torcida colorada o resultado. Eu não torço, né, aqui, mas tudo bem. Passatempo, tem algum? Além de escrever? Acho que quando eu tô ficando meio entediada assim, eu vou trabalhar, eu invento alguma coisa para fazer, sei lá. Eu costumo dizer que eu tô indo pro trabalho passar o tempo para o dia não ficar muito longo, mas eu não tenho passatempo, não. Não gosto de coisas para passar o tempo. Livro inesquecível. Ah, esse é fácil. Eu acho que esse é assim eu acho que vai ser bem difícil de mudar essa resposta. 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques é um negócio assim que me marcou muito, muito mesmo. Eu até tentei reler por essas épocas e fiquei muito emocionada, tive que parar. Não consegui, não. Pretende retomar uma hora ou já Claro, tem claro. Eu estou montando a biblioteca da releitura, né? Quando eu tiver lá meus 70 anos, eu começo a reler. Aí quando eu terminar de reler os que eu colocar nessa biblioteca, eu vou poder morrer. é um bom projeto de vida. Porque daí É, você lê até os 70 anos, depois você tem que viver mais 70 anos para reler tudo que você leu. Daí você vai até os 140. é, não exatamente porque eu estou selecionando, né? Eu não vou reler tudo. Tá certo. Mas até uns 94 tá bom. Tá bom, tá bom. Música preferida. Música, assim, de estilo vai mudando constantemente, né? Mas o meu ponto sempre, a minha referência é música brasileira. Então, nossa, canção, assim, eu acho que é onde a gente forma a nossa sensibilidade, a nossa poética brasileira é muito. Passa pela canção. É um cara aqui no Porto Alegre, na URGS, que eu conheci, que estuda muito isso, que é o Guto Leite. E eu gosto, assim, do material que ele produz sobre música brasileira. Ah, é o nosso maior produto, né? Sim, sem dúvida. É onde a, a gente compete para valer com os, né, assim, os nossos músicos realmente impressionam mundialmente, né? O que nem sempre acontece com a literatura, talvez por conta do português. A música pode transcender, né? Não precisa, a canção, mesmo a canção, pode seguir adiante, mesmo sem ser compreendida, né? A literatura exige o conhecimento do português que nem sempre vai bem. Ô, Natália, filme marcante.
Filme marcante. Foram tantos. Ultimamente não tenho assistido muita coisa. Passei anos sem ir no cinema. Fui agora, pouco tempo. Mas um que é bem constantemente assim, se alguém me pergunta, um filme que você gostou muito, é o 500 Dias com Ela. É um filme que eu tive que assistir muitas vezes. Primeira vez que eu assisti, eu odiei essa guria. Segunda vez, eu odiei mais ainda. Terceira vez, nossa, eu queria que ela morresse. Eu acho que depois da quinta ou sexta vez que eu assisti, eu comecei a entender ela. E aí eu comecei a achar esse cara um grande babaca. Eu devo ter assistido umas 11 vezes esse filme. A gente tinha um DVD. Época do DVD. Gastou o DVD. Gastei, paguei cada real do DVD, assistindo de novo, de novo, de novo. Mas é que tinha alguma coisa ali que, sei lá, eu tinha que ver de novo, sempre. Ídolo político. Essa resposta ela poderia ser de vários aspectos, né? Vários aspectos. Política é tão abrangente. Mas eu vou tirar o meu chapéu para o nosso Lulinha, porque olha o que esse cara fez ano passado e está se propondo a fazer pelos próximos 4 anos. Esse cara é doido, né? Lula é muito doido, cara. O cara é muito punk mesmo. É sem limite. É surreal, assim. Fico pensando, gente, ninguém tem noção. Sei lá. Fico pensando nesse povo novo. Será que eles estão entendendo o que está acontecendo? Tipo, apesar de ter minhas rixas com o Lula, né? Que ele fez com a Dilma, mas eu acho que todo mundo que a gente admira tem que ser passível de crítica. O que ele fez com a Dilma que te incomodou? Abandonou a Dilma, solidão, deixou a Dilma sozinha. Isso não se faz com ninguém. Quanto mais uma pessoa que você chama de amigo, quanto mais uma pessoa que você basicamente falou, fica aqui no meu lugar. Não se faz isso, não. Isso é uma trairagem total. Você acha que ele fez isso com a Dilma? Desacato. Bom, evento histórico do qual gostaria de ter participado? Olha, evento histórico. Um monte, assim. Um monte de coisa. Mas um negócio que eu queria muito, e tem gente que acha que é mentira, mas eu queria muito mesmo. Mas a gente, como ser humano, a gente nunca poderia estar lá. Eu queria muito ter visto como é que foi essa mudança da era, quando tipo, era tudo dinossauro. Aí do nada, os caras morreram todos, tipo, todos os dinossauros. E aí, tipo, como é que foi isso? Foi uma chuvinha que foi começando e passou um mês chovendo meteoro, e aí ficaram um mês em aflição, foi tipo um ano, foi um dia, foi uma explosão total, mas não pode ter sido explosão total, que a gente tá aqui agora, então tipo, cara, eu fico assim pensando, deve ter sido muito louco isso, muito louco, e completamente alheio à humanidade, né? A gente nem nada. Tava longe de desistir, literalmente. Nada. E os caras lá, sabe, lutando para sobreviver contra o que eu imagino que deve ter tido muito fogo. Deve ter sido muito louco. Muito bem. Natália, muito obrigado por essa entrevista. Tenho certeza que as pessoas vão gostar dessa conversa. Eu falei no futuro porque a gente gravou ela com antecedência, que assistiu o começo talvez não tenha percebido, mas eu tenho certeza que os espectadores de Ópera Mundi vão adorar. Muito obrigado e volte sempre aqui para o nosso canal. Muito obrigada. Fiquem todos bem. Valeu.